Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Hermano, bem-vindo ao Germano Campos Entrevista. Em primeiro lugar, parabéns por este número redondo dos 70 anos e pelos 50 de carreira. Dois números assustadores. Porquê? Porque, digamos, da perspectiva de uma tartaruga das Seychelles, não era muito assustador. Porque a pessoa ainda só tinha esbanjado um quarto, um terço da vida. Ou se fosse um gato? Um gato? Mas isso é um mito. As 7 vidas? Eu tinha um gato lindo que foi atropelado ali e não ressuscitou. Branco, lindo. Foi logo à primeira vida. Foi logo à primeira vida. Portanto, isso não acredito. Agora, as tartarugas, pronto, as tartarugas resistiram a tudo até ao Mário Soares a andar em cima. Portanto, imagina a resistência de um animal daqueles, levar com aqueles com séculos de história em cima. E portanto, se o nosso lifespan fosse 250, eu achava alguma piada. Disse, olha, agora, os primeiros 50 anos de carreira já estão, e 60 de vida, agora vamos aí preparar... Os primeiros. Vamos aí preparar agora a nova etapa. Sendo assim, já não acho tanta piada. No outro dia, eu estava aí com uma pessoa que vai comprar uma casa com empréstimo a 30 anos. E eu, com choque e espanto, cheguei à conclusão que quando essa pessoa acabasse de pagar a casa, eu tinha 100. Estávamos a falar, vamos comemorar. Vamos comemorar depois, quando for o dia da escritura. A ideia é... Até pode ser que eu esteja numa fase Manuel de Oliveira e esteja em condições de andarilho. Ele partiu aos 106. Exatamente. Portanto, pode perfeitamente ir ao sair à minha mãe, que tem 91 e está ótima. E, portanto, isto é tudo relativo. Olha, lê-me o que está aqui escrito neste papel, por favor. Ora, recordemos o passado que o futuro encolheu. Vai abrir-se o grande livro no tempo em que você nasceu. Que memórias é que te traz? Isto é empolgante para mim, porque... Para quem não sabe o que isto é. É verdade, olha, isto é uma letra escrita que foi oferecida ao Pedro Osório para fazer um genérico, que era recordemos o passado, e depois já não me lembro mais. Que o futuro encolheu. Vai-se abrir o grande livro. No tempo em que você nasceu. Que era o Fernando Girão. O Fernando Girão, pois é. E eu fazia parte também desse grupo. O grupo chamava-se Enclave. Tenho uma história giríssima desta fase que eu tenho de compartilhar contigo. Porque 1973. 73, antes do 25 de Abril. Eu tinha imensa piada em privado. Era muito giro, fazia muitas brincadeiras. As pessoas adoravam-me. E foi por causa disso que o Pedro Osório me meteu no coro e disse, façam lá, ponham este miúdo a fazer qualquer coisa que ele é tão giro. Mas acontecia uma coisa, eu era o chamado, tinha o chamado stage fright. Quando chegava ao palco, e na escola não era assim, na escola era o protagonista das peças. Mas profissionalmente, chegava ao palco e ficava um cepo. Um cepo. Ficava, não sei explicar. Mas é o medo, congelava. O medo do palco? Não sei, era uma atitude, ficava um cepo, tipo, deixa-me ficar aqui um cepo, não vão pensar que eu estou encantado com isto. Olha, não sei. Sei que um dia vou com o meu amigo Paulo Renato, vamos tomar um café ao Monte Carlo, ao snack bar do Monumental, que já não existe, e quando estou a entrar, quando chego lá acima, a mesa olhava-se cá para baixo e via-se o balcão. E eu ficava sempre no mesmo sítio. E quando olho lá para baixo, vejo... o Paulo adorava-me, Paulo Renato, era um ator pomposo. Teatro eu tinha uma Nacional. admiração por ele também enorme. E, enfim, fomos muito amigos. E pronto, de vez em quando ele convidava-me para um bife. E eu olho lá para baixo, está o irmão da Florela Queiroz. O Carlos Queiroz. Que fazia parte desse grupo. Ele, uma atriz que era a Mizu, que entretanto acho que já desapareceu, irmã de uma outra atriz que estava lá também no coro, cujo nome agora não me lembro, uma atriz conhecida, jovem, o Carlos Queiroz, o Fernando Girão, o Carlos Muniz e a Maria do Amparo. Era o coro. Casados na altura. E eu ouço o Carlos Queiroz, que não sabia que eu estava ali, estava a falar com alguém e aquilo como faz uma espécie de uma enfim, aqueles efeitos... Um funil. Sim, de som. Eu ouvia o que eles estavam a falar. E ele vira-se para a pessoa, para o seu interlocutor, e diz assim: temos agora um tipo novo lá no coro, de origem alemã. O tipo é tão engraçado, pá. As coisas que ele faz é de chorar a rir. Tem um problema. Chega ao palco e desliga.
portanto, estão a pensar em substituí-lo. Engraçado, não é? E é naquele momento que eu percebo que se não mudasse a minha atitude, a minha carreira Mas era acabava. intuitivo. Não pensava nisso, não tinha... A pessoa não tem escola, ninguém nos diz nada. Eu próprio, às vezes, quando me vejo, penso, faz um sorriso, um bocadinho mais de energia, porque nós às vezes esquecemos-nos, deixamos-nos ir. E então, quando se está preocupado ou cansado, pior ainda. E a face denuncia logo isso, não é? E então, nessa altura... Nessa altura eu tomei a decisão, disse, caraças, vai ver se eu amanhã não vou saltar e pular e ser divertidíssimo. Então mudei a minha persona. E pronto. Em 24 horas. Em minutos. Em minutos tomei a decisão que ia ser giríssimo. Isso foi a primeira vez. Mais tarde acontece uma outra também muito interessante, com outra pessoa encantadora, que era o pai da Rita Ribeiro, o Fernando Corrado Ribeiro. Também um senhor. Senhor, encantador. Fizemos uma peça que era a Gala das Loucas, La Cage aux Folles. La Cage aux Folles, com o Nicolau era o protagonista, e levou-me. O Nicolau tinha um carinho e uma vontade de me ajudar para mim muito grande. Eu acho que o Nicolau tinha para mim do que só admiração artística. Ele queria muito ser pai, não era. E Pai de um rapaz, pelo menos. Apesar da nossa diferença de idade não ser muito grande, ele olhava para mim um bocado como um filho. Mas ele não tinha filhos ainda nessa altura. Não tinha nessa altura, depois teve mais tarde duas filhas. E portanto ele tinha comigo uma relação de pai mesmo, de carinho, de apoio, de levar-me para as coisas. E nessa Cage aux Folles eu fazia o Laurent, que era o jovem que é suposto casar com a menina, filha do casal gay, e eu era muito bonitinho, branquinho e tal, e não fazia aquilo bem. E o Varela Silva era o encenador, estava desesperado comigo porque sentia que eu não estava a dar rendimento. E um dia também o ouço desabafar nos bastidores: Nicolau, este seu amigo ou filho, ou lá o que é, não tem jeito nenhum para isto. Eu ouvi esta conversa também. Estava muito deprimido, eu não sei o que é que me estava a faltar. Mas eles também não percebiam o que estavas a ouvir. Ninguém sabia. E o Corrado Ribeiro veio ter comigo e diz-me assim: olha, está a acontecer contigo a mesma coisa que acontece comigo. O nosso sistema psicológico entra numa espiral de pânico e acachapa-nos. Falta-te um clique que eu próprio tive de dar a certa altura para ultrapassar essa minha tibieza. Eu fiquei a pensar nessas palavras. Nessa noite não dormi, passei o papel todo tentei desligar o filtro do pânico. E no dia seguinte faço a minha cena, e quando acabei a cena estava toda a gente de pé a bater palmas. Tinha dado outro clique nessa altura. Isto para te dizer que a minha carreira tem sido um salto de cliques em cliques. Eu não sou um natural born. Eu não sou... Há pessoas que... A Eunice era uma natural desde sempre. O Condessa é um miúdo naturalíssimo. Não? Há pessoas que nasceram para aquilo. Raquel Tavares a cantar, ou... O Zé Raposo, por exemplo. O Zé Raposo é outro, enfim. Há pessoas que nasceram já assim. Não é preciso construir nada. E há outras que têm de se construir. E eu sou um produto de construção e de muito trabalho. E digo isto com o maior sentido autocrítico, não a lamentar-me nem a menorizar-me, porque hoje em dia percebo que sou um tipo que faz certas coisas muito bem. Depois as coisas que eu faço muito bem eu sei quais são. E há umas que eu faço então melhor do que ninguém. Dê-me um microfone, uma orquestra ou um quarteto atrás, ou nada, ou só um bom playback, que eu estou 1h30 a distrair as pessoas de todas as gerações melhor do que qualquer um dos meus colegas, para grande desgosto deles. E aí és um grande vencedor. Aí sou um vencedor. E aí estamos na guerra. Portanto, é uma luta de igual para igual, não é a velha glória e os jovens, nada disso. Nesta luta... Glória Swanson. Do Sunset Boulevard. Isso, já estás a ir muito longe, já estás a ser muito intelectual. Mas, portanto, eu olho para os meus colegas todos, independentemente das gerações, como concorrência na horizontal. Não há um momento que eu penso, os meus 50 anos de carreira, a minha classe, o meu prestígio, nada disso. Voltando no tempo em que você nasceu, foi um programa que nasceu em 73 e que supostamente ia continuar em 74, mas acabou com o 25 de Abril. Foi horrível. Era apresentado por Doutor Agostinho. Recorda-me, era pela Maria Elisa ou não? A Maria Elisa era colaboradora. Era Maria Matos? Poesia. Fazia pouco. A Maria Elisa fazia pouco.
O Artur Estava Agostinho a era dar o os centro. primeiros passos também na Sim. televisão. O Artur Agostinho era o centro das atenções. E é engraçado que o que aconteceu ao Artur Agostinho é uma coisa que acontece muitíssimo em muitas ocasiões, quando as pessoas crescem demais. O Artur Agostinho era verdadeiramente, ocupava muito espaço nos médias portugueses. Ele era o melhor apresentador de espetáculos de variedades, porque contava anedotas melhor que ninguém. Ele tinha um português imaculado. Ele sabia fazer relatos de futebol. Ele tinha dinheiro porque tinha uma agência de publicidade, que era a Sonarte. Ele vinha da escola da emissora nacional e depois teve a sorte de fazer filmes, Sim, participar nas comédias. Sendo da escola de emissora nacional, tu tinhas o Pedro Moutinho, ou o próprio Henrique Mendes. O Dom João da Câmara. O Dom João da Câmara, em que tudo era sério, dito de uma certa maneira, ridículo, dividido. Caros ouvintes, ou estimados ouvintes, e as coisas eram ditas de uma certa maneira e sempre com uma grande seriedade, e o Artur Agostinho saía fora dessa embalagem. Brincava, dizia disparates, contava anedotas, às vezes que roçavam picante, ficava tudo aflito, ai meu Deus, e agora? Bom, e tinha uma simpatia enorme do regime. Não porque ele fosse subserviente, ele não era subserviente. Ele era gentil, pragmático e até tinha e tentava com alguma leveza. Ele, por exemplo, no nosso tempo em que você nasceu, do Pedro Osório, houve uma altura em que nós pusemos à censura, nós cantávamos poesia, pôs para a censura avaliar 54 poemas. José Gomes Ferreira, tudo, enfim. E desse dia, dos 54 poemas, voltaram 3 completamente anódinos, que falavam em florzinhas e em primavera. Ou seja, o pânico do regime. Mas estávamos na primavera marcelista. Mesmo assim. Não. Isto é a seguir à primavera marcelista. É engraçado. Há uma primavera marcelista que dá no zip-zip. Depois a ultradireita começa a não achar piada às mudanças e começam a pressionar muito o Marcelo Caetano. Mesmo contra a vontade dele. Marcelo era muito mais do que parece. Marcelo não acreditava na democracia parlamentar, achava que não acreditava em certo tipo de liberdades, portanto achava que o regime devia ser musculado, mas não era fanático. Mas à direita dele tinha uns fanáticos que acabavam por dominar as situações e que no final, quando começaram a sentir que o regime perigava, já davam ordens às comissões de censura para voltarem a apertar de uma maneira ridícula. Essa vez a poesia, entre as 50 e tal poesias, havia poesias completamente anódinas, de coisas do Eugênio de Andrade, daquelas do poema das mãos e do já gastámos as palavras pela rua, meu amor. Poemas de amor. Passou a ser tudo gravíssimo. E o Artur Agostinho, como tinha acesso a telefónico e social às pessoas do regime, dava a cara para tentar, pelo menos, salvar 2 ou 3 coisas. Para tentar contornar a estupidez da censura. Portanto, eu quando olhava para o Artur Agostinho, não olhava para o homem de direita do regime. Ao contrário de outros, cujo nome não vou pronunciar, mas ainda no outro dia, e não devo, que alguns desapareceram e ainda têm família e herdeiros, e eu não quero ser indelicado, mas morreu o Hugo Maia de Loureiro. E no outro dia fui ver uma entrevista dele ao Eládio Clímaco, e ele explicou-lhe que o locutor de serviço do festival lhe foi a explicar que, olha, tu não vais ganhar, é só para estares preparado. Mesmo que chegues à final em primeiro lugar, as 2 últimas votações têm ordem para te pôr em segundo. Foi como porta-voz do regime. Portanto, havia pessoas que eram verdadeiramente papagaios do regime. O Artur Agostinho não era. Agora, pronto, vivia muito, muito confortável dentro daquele regime, como viviam outros que, quando se foram a tempo de dar a volta. O Solnado era um menino querido também do regime. Adoravam-no. Mas ele, logo a seguir, uma semana depois, no 1º de maio, estava na festa do... Estavam todos. Estavam todos e o Artur Agostinho também teria ido, de certo. Se calhar se não tivesse preso. Foi a seguir a isso. Mas houve pessoas que foram a tempo do Solnado, foi a tempo de se juntar ao PS e de não ter anticorpos. Outros fizeram demais e estragaram a vida, como o Zé Viana, que quis... O Zé Viana ia às festas...
E também tem herdeiros, também tem família e também não quer chocar ninguém. Mas são factos históricos. A história não é para ser escamoteada. O Zé Viana era um homem um bom homem com fascínio pela esquerda, mas era o homem que ia no Natal às festas do Sr. Presidente Américo Tomás contar piadas e cumprimentar os netos. Portanto, havia um certo, como soldado de resto. Por isso, ok, vem a Revolução, ficamos aqui na zona do PS, mais democrática. Agora o Zé Viana quis logo ir para o Terreiro do Paço, punho erguido, em nome do PC, porque se achava... E para as festas do Avante. Para as festas do Avante. Porque se achava que Portugal ia ser uma nova Checoslováquia, portanto íamos ficar um dos países satélites da União Soviética e, portanto, valia a pena apostar para não se perder a pole position. Foi gravíssima essa fase toda. Eu assisti a ela um bocadinho de fora, porque eu era muito pouco politizado. Eu era tão pouco politizado, espanta-te, que quando com o Pedro Osório estou a gravar o hino do Avante ao lado da Luísa Basto, que eu achei lindíssimo, bem construído, a letra giríssima, vir-me para a Luísa Basto e pergunto-lhe assim: isto tem alguma coisa a ver com o Partido Comunista? E a Luísa Basto olhou para mim e disse: menino, calma, há coisas com as quais não se brincam. Ela achava que eu estava a dizer uma piada, porque achava impensável Avante camarada. que alguém não percebesse que aquilo era um hino do Partido Comunista. Bom, eu era esse miúdo. Gravei o hino da Intersindical, que adorei, achei lindo. E quando vou mostrar ao meu pai, eu gravei, mas o melhor de tudo, isto por acaso, ainda bem que me lembrei agora, porque é uma coisa que eu não quero perder nas minhas memórias. Eu gravei com o Carlos Alberto Muniz e Maria do Amparo e toquei viola baixo no Força, força, companheiro Vasco, nós seremos a muralha de aço. O meu pai, que politicamente... São parentes, para quem não se lembra, de apoio ao... mas eu vou chegar aí. Não me estragues a Vasco Gonçalves. Spoiler alert, não me lixes a piada. O meu pai, que politicamente fazia o André Ventura parecer um homem de esquerda, mas era um homem encantador, ultradireitista, mas encantador. Estou com ele a ver televisão e aparece um separador, em pleno gonçalvismo, e ouve-se: força, força, companheiro Vasco. E o meu pai percebe aí que a cantiga não era companheiro Vasco. Ele achou que eu tinha gravado um hino de apoio à luta dos bascos, e quando percebe que o filho dele estava a cantar uma música de apoio ao companheiro Vasco, eu acho que ele teve de tomar um comprimido. Teve de tomar um comprimido debaixo da língua, porque ficou com taquicardia. E eu achei normalíssimo, porque eu achava Vasco Gonçalves giríssimo. A tal ponto eu era apolitizado. Também há razões para isso. A escola alemã onde eu estava tinha um acordo tácito com o Estado português de não ingerência e de não criar opositores. É o que eu digo na brincadeira. Por acaso, no outro dia disse isso na televisão e adorei o trocadilho. Eu achava que a Barabaça era uma marca de bolachas. completamente loura burra. Não fazias a mais pequena ideia que era em Moçambique, que era... Não, nada. Mas era profundamente feliz, percebes? Profundamente feliz porque passei. Mas isso, talvez foste criado, até aos 20 anos, mais ou menos, digamos assim, numa redoma de vidro? Numa redoma de vidro, porque repara, a minha vida era escola alemã, onde não se falava em regime, nem em África, nem em Moçambique, nem em nada. Para a escola alemã, a Europa começava em Badajoz. Portugal era um sítio muito bonito, onde vinham os professores e ficavam umas casas bonitas e não se falava em nada. E portanto, a minha avó venerava o Salazar, portanto, que sempre contava histórias maravilhosas, porque morava na Rua Augusta, só quando o Salazar veio é que pudemos tirar as coisas das janelas por causa dos tiros, e passámos a ter paz, e portanto o Salazar era uma pessoa encantadora. Depois o meu resto do universo era andar na Avenida de Roma e ir à Pastelaria Suprema, onde a nossa única preocupação era o que é que o Herbie Hancock vai gravar a seguir. Já tens o último do Frank Zappa. Política zero. Engraçado, não é? Portanto, eu devo ter sido, no 25 de Abril, a pessoa menos informada de todas. Então, o que é que achaste? Tanto quando sei, o 25 de Abril apanha-te no teatro. Não, apanha-me no exame da escola alemã. Não, mas eu ainda por cima estava bem preparadíssimo. No próprio dia? No próprio dia estava bem preparadíssimo. Adorei que tivessem cancelado o exame. Porque havia qualquer coisa com armas. Achei indiferente. O que é que tu achaste que era? É um golpe de Estado.
Um golpe de Estado... Tinhas 20 anos, nessa altura Sim, mesmo. um golpe de Estado só. Era bem diferente se era esquerda, se era direita. Sabias o que era um golpe de Estado? Sabia, mas isso até achei engraçado, assim, tipo como nos filmes, porque era-me completamente indiferente o que é que estava a acontecer. Porque o meu pai estava reformado. Nós éramos uma classe média confortável. A minha mãe completamente apolítica. A minha vida era giríssima. Portanto, não tinha inquietações nenhumas. Então o que é que achas que podia acontecer dali, daquele dia para a frente? Acontecesse o que acontecesse, para mim era uma win-win situation. Se fomos para uma ditadura comunista, eu era amigo dos comunistas todos, continuava a trabalhar. Porque eram todos muito mais divertidos. A esquerda era divertida, era vivaz. Eu lembro de estar com o Fernando Ávila, que também já não... O realizador. No Arieiro, a ouvir Zeca Afonso. E a adorar. O Zeca Afonso tinha um timbre lindo e aquilo soava-me bem. E estávamos a discutir como é que um homem, com tão poucos acordes, faz músicas tão giras. E depois vinha alguém dizer pessoal, e desatava tudo a fugir. Vinham pessoas da PIDE. E que eu conheci também meia dúzia até pessoas muito gentis. Portanto, se tivesse ido para a extrema-direita, eu também tinha tido uma vida muito simpática, porque não tinha nada a aprender. Davas-te bem com Deus e com o diabo? Sim, sem nenhum esforço. É uma coisa extraordinária, não é? Ou depois ia para brincar para a casa de uma amiga minha, que era a Anabela, que morava em frente ao Marcelo Catano, do Rua Duarte, não sei se era a Rua Duarte Lobo, tinha lá a vivenda. E o senhor, sempre que chegava, tinha o cuidado de nos cumprimentar. Éramos miúdos. Era tão gentil. Ele e o César Moreira Batista, que passava a vida lá em casa, que era o da SNI, que era o homem da propaganda. Uma espécie de Goebbels da altura, do regime. Eram tão gentis que eu, quando aconteceu aquilo ao Marcelo Catano, pensei assim, olha, agora estão a fazer mal ao meu amigo, coitado. Até se meter num tanque e ir semana para a Madeira. O presidente Américo Tomás, cantava muito bem no coro da escola alemã, e às vezes lembro de irmos ao Forte de São Julião cantar cantigas de Natal. E o Américo Tomás dar-nos chocolates, é muito gentil. A Natália Tomás, que era muito feia, mas muito gentil para nós também. Portanto... Até se dizia por piada que nunca iriam fazer nada contra o Américo Tomás porque ele tinha um canhão em casa. Exatamente, dizia-se essa piada. Portanto, eu achava essa gente muito gentil. Depois também gostava muito do Zeca Afonso e daquelas pessoas que conspiravam à esquerda, achava máximo. Então quando é que começaste a recentrar as tuas opções e as tuas ideologias? Tarde, porque eu ainda estava numa revista chamada O Mando Cravo. Eu não devia estar a contar isto. É a mesma coisa de velho. Se eu não tivesse velho, já não contava. Eu tinha vergonha de contar isto. Não. Eu estou no ABC a fazer um final dedicado ao Chile, com umas correntes de aço a dizer eu não hei de morrer, e com o Ari dos Santos a dizer foram não sei quantos mil operários trabalhadores que morreram pelo Chile. Eu não fazia a mínima ideia o que era. Achava a música giríssima. Tinha um macacão que punha lindo de vermelho e preto, onde me sentia lindo. E nesse dia foram ver uns amigos meus de escola, foram ver a peça, e dizia-me uma chiquíssima. Este é um bocado de esquerda, não sei, não achas, Hermes? É um bocado PC, não é? Eu disse, mas o quê? PC o quê? Isto do Chile, não sei o quê. Mas não achaste giríssimo? Sim, mas tens a noção do que é que estás a cantar? Não, acho bonito. E não achas lindo a roupa? E era... E depois, o Ari adorava-me. Toda a gente me adorava. E portanto, eu sentia-me... é o que eu te digo, sentia-me tão estimado por todos os lados que só muito mais tarde é que começa a ganhar uma certa consciência política. Quando? Eu diria que quando pegam em mim e me torno um ser pensante, autor, com opinião. Mas foi em 75? Não, foi mais tarde. Então, é uma coisa que nasceu em 77, talvez. Então, e em 75, com Nicolau no País das Maravilhas, onde nasceu Sim. o Senhor Contente e o Senhor Feliz? Não percebia nada. Com letra do César de Oliveira? Sim, não percebia nada. No 11 de março... Foi a primeira grande crítica à situação. Sim, mas uma crítica com medo, sempre. Sim. É uma crítica reparada ali... Sim, ele foi ameaçado. Sim, havia ali uma coisa... Era uma falsa coragem, porque aquilo era sempre... Mas pronto. Mas de qualquer maneira, éramos, na altura, durante muito tempo, os únicos não alinhados pelo PC, isso é verdade. Eu peço desculpa, eu estou aqui com uma comichão no olho horrível. Lembro-me que, chegados a 77, muito com o advento do Mário Soares, e na sequência daqueles debates do Soares com o Cunhal e daquilo tudo, começo a perceber que realmente havia
Do olho que não. Várias que não. maneiras de olhar para a sociedade. E comecei a não achar piada que se coartasse a liberdade de expressão à extrema-direita e à extrema-esquerda. E comecei a perceber que eu me via muito ao centro, mas mesmo hoje em dia eu tenho uma grande dificuldade em me situar politicamente. Porque eu defendo ferozmente coisas que são propriedade dos vários espectros políticos. É engraçado. Por isso é que se diz que hoje o Chega ou o Bloco de Esquerda andam muito parecidos um com o outro. Em algumas coisas, sim. Claro que não se pode fazer batota e quando tu tens as pessoas de esquerda genuinamente a defenderem, por exemplo, minorias, sem ser paternalisticamente, porque a direita gosta muito das minorias e dos pobres de uma perspectiva paternalista. Eu sou tão... A minha avó tinha umas amigas africanistas que eram muito boa gente, não perceberam porque é que lhes fizeram mal, porque elas eram muito, muito queridas para os seus pretos. Havia uma que tinha 8 lá na casa dela e era amorosa para eles todos, dava-lhes de comer e dava-lhes, tinha uns beliches. Portanto, se ela era tão boa, porque é que agora de repente estes estão a fazer essas coisas horríveis? É uma bondade muito Reverente. muito diácono remédios. Portanto, que bom haver pobrezinhos. Não é vergonha ser pobre? Vergonha ser pobre e odiar quem tem bens. Não é vergonha ser rico. Vergonha é ser rico e ser escravo dos bens. Ou, como diria Salazar, construam as casas de 1500 metros quadrados, mas ponham os muros altos para não só espreitar lá para dentro. E nessa perspectiva quase tem razão. Quer dizer, à medida que se tu olhas para o lado e vês o muro, ficas muito menos infeliz do que olhares para o Instagram e estás todos os dias confrontado com os aviões privados dos Ronaldos desta vida. Portanto, o equilíbrio anda sempre por ali. Mas uma coisa eu tenho a certeza. A defesa à esquerda, do coração à esquerda e a defesa à esquerda é sempre muito, muito mais honesta, trabalhada e generosa do que a defesa de quem tem aqui o meu jardim, tenho os meus hectares e agora vou pegar nas sobras que me restam e ajudar os pobrezinhos, que eu sou muito, muito boa pessoa. Um dia ouvi uma tia dizer o seguinte, estava a rezar. Uma tia tua? Não, uma tia. Uma tia. Amiga. É. Estava a rezar. E eu, na brincadeira, disse-lhe, diga-me uma coisa, querida, o seu Deus é o mesmo que não chega para as zonas de crise? Na altura havia, já nem sei o que eram as guerras que havia. Há sempre guerras e chatice. E ela explicou-me, não misture, não me venha cá com essas ideias. Não misture as coisas. Eu rezo para mim, rezo para a minha família e para quem nos serve. Não estava a brincar, estava a falar sério. E disse, olha, então és um dos seus empregados desistir. Aí deixa de funcionar já. Já o problema é dele. Portanto, a perspectiva é tão gira. Deus tem um canal para ela, para as suas coisas e para quem as serve, e depois o resto dos pobres e das guerras, isso já não é com ela. E isto é muito o espírito da direita, não é? Que me irrita. Agora, as pessoas são todas más, à direita nem pensar. E conheci imensa gente decentíssima à direita. E um Marcelo Caetano a tentar fazer o melhor que sabe e pode, se calhar, é mais decente que um militante de extrema-esquerda que na altura punha uma bomba debaixo de um carro e não se importava de acabar com uma vida em função de uma causa. Tu no teatro, e na altura ainda estavas no teatro, vocês foram ameaçados também? Não, nunca tive ameaça. Okay. Não. Ou não houve bombas a explodir? Não, e a única bomba que houve no Teatro ABC fui eu que a fabriquei. Porque eu tinha... O meu pai... isto é fascinante. O meu pai, como era de direita bastante viva, dava-se muito bem com os países de leste alemães. Porque a lógica é a mesma. Pirâmide de poder, quem manda, quem coisa, os outros cá em baixo, enfim. Então dava-se lindamente. E era um dos poucos pessoas que ia de Portugal para a Feira de Leipzig e que não havia problemas. Na RDA. Na RDA.
onde tinha imensos amigos, era tudo magnífico. E eu tinha até muita estima por eles, porque aquilo funcionava muito bem. Quer dizer, realmente, os sistemas comunistas aí são maravilhosos. A pessoa tem o emblema do partido e a vida decorre com uma alegria. E ele um dia... agora perdi-me, isto vinha a propósito. Estávamos a falar da bomba que tu construíste. E ele comprava lá os Pirex inquebráveis, que tentou representar cá, de Iena, e os rolos Agfa. Com uma diferença, os rolos Agfa do lado de cá não eram inflamáveis. Eram inflamáveis. Os lá ainda eram antigos, inflamavam. Punhas um fósforo e aquilo fazia. Era maravilhoso. E a vida? E o vidro inquebrável do lado do leste partia. Era amarelo, mandava-se ao chão e partia tudo. Apesar de dizer que era inquebrável. O de cá era branquinho e não partia. Meu pai tentou importar do amarelo inquebrável, ficou tudo no armazém, ninguém quis comprar aquela merda. A única coisa que ele fazia era dar de presente aos amigos. Os amigos diziam: despachar a mercadoria. Caripal, não me lixe. Isto quando chegava a Natal, ele oferecia aquilo, não é? Não me lixe, não acredito que me estás a fazer outra merda destas, que já tenho 5, isto não vale nada. Os amigos era tudo corrida aquela porcaria. E os rolos, tínhamos toneladas em casa. E eu descobri com grande alegria que, incendiando um rolo e deixando fechado na lata, ele começava a deitar fumo, encantia lá dentro e fazia bomba de fumo. Então, sempre que podia, fazia experiências científicas. Uma delas foi na caixa de correio da Maria Lourdes Rezende, que foi a minha primeira grande amiga. E eu então meti uma bomba daquelas. Eu estava apaixonado pela sobrinha da Maria Lourdes Rezende, que era a Miló. E ia lá muitas vezes a casa e um dia pus uma coisa dessas na caixa de correio e derreteu a caixa de correio, que era de metal. Imagina a força daquilo. A força da bomba de leste. E uma vez tentei no meu camarim, no Teatro ABC, e ficou o camarim cheio de fumo. Chamaram os bombeiros, tudo aos gritos. Ou seja, vendo com as charutas: isto é um atentado, isto é por causa das razões políticas. E eu, caladinho, nem um rato. E as minhas amigas lá do teatro e amigos que sabiam que tinha sido eu também mantiveram silêncio, foram muito solidários. Nunca ninguém soube que aquela grande merda, que eu acho que saiu no jornal no dia seguinte, tinha havido um atentado, fui eu com os meus rolos da Alemanha de Leste. Um espetáculo. Olha, entre 75, quando fizeste o Nicolau no País das Maravilhas, e 83, quando começaste a fazer o tal canal, não te apeteceu fazer, não fizeste mais televisão nessa época, pois não? Entre esses anos? Desculpa, entre 75 e 83. Fiz um esforço enorme para fazer televisão, porque eu não queria ficar fora da televisão. Quando eu a primeira vez que eu começo a perceber que não tenho nada de jeito para fazer, o César de Oliveira mete-me num programa chamado A Feira. Com o Joel Branco. A Feira. E esse programa nós íamos ter um papel muito minoritário, mas aconteceu esta coisa extraordinária. O produtor era um alemão implacável chamado Till Krassmann. Olho Vivo e Zé do Olhão. O produtor era um tipo implacável chamado Till Krassmann. A protagonista era Evan Silva, que achava que, por ser vedeta, tinha o direito a chegar tarde. Eu muitas vezes tinha a equipa desde as 8 da manhã, 4 horas à seca, e ela chegava ao meio-dia mal disposta. Com o papel sabido, super profissional, mas... E o Till, muito alemão, explicou a toda a gente. Isto de 77, portanto já o PS a tomar conta do país. E o Till, muito pragmático, sempre político, sempre trabalhou com toda a gente. O Carlos do Carmo adorava e nunca houve dramas com as politiquices. O Till pairava acima das politiquices. Estava preocupado que as coisas corressem bem. E avisou a equipa, avisou a administração e avisou a direção de programas. Disse da próxima vez, com o seu sotaque, que ela achava que não tinha, da próxima vez que eu vou avisar a Evan Silva que eu despeço se elas continuar tarde, porque não nos serve. E avisou. Disse ao Ivan: eu lamento, mas tu, se continuas com este comportamento, eu vou ter de prescindir dos seus serviços. Ao que ela respondeu: obviamente, ninguém ia ter a coragem de uma primeira dama, a única primeira grande dama que havia, era ela e a Flor Bela. Nesse dia,
lá estávamos nós à seca, às 11h30 chegou a outra, muito cansada, com o turbante, devido das suas noitadas, de jogatanas, muito cansada. E diz o tio, Ivone, já não contamos mais contigo. Hã? Já não contamos mais contigo? Não podemos continuar a trabalhar assim? E o que é que aconteceu? Prepararam a substituto do final que ela tinha, com o olho vivo e Zé de Olhão. Passei eu e o Joel a fazer, foi a nossa sorte grande nessa altura, com o qual vamos para a província fazer espetáculos e ganhar dinheiro. O dinheiro era muito importante porque o teatro era não pagava uma espécie nada. de spin-off daquele programa. Exatamente. Quando isto acabou, eu fiquei num limbo que acaba com a Maria Elisa a meter-me no Passeio dos Alegres. Em 80. Eu em 78 não tenho nada para fazer. Vou ao programa do Júlio Isidro fazer de super-homem e faço tudo para parecer giro e para voltar a existir. Existia publicamente, fiz um anúncio para a Água Castelo. Olha o rapaz da Água Castelo. Portanto, ansioso para fazer televisão. A Maria Água Elisa, Castelo por com sorte, tudo com Água Castelo. por sorte, a Maria Elisa viu esse programa onde eu fui fazer de super-homem e achou que seria muito giro meter-me dentro do programa. E, portanto, aquilo que podia ter sido uma desgraça, que era eu armar-me em parvo e funcionar como força de desconforto para o Júlio Isidro, aconteceu precisamente o contrário. Ambos aproveitámos a onda e acabámos por servir de catalisador um ao outro. Ele, porque é um maravilhoso espectador dos meus disparates, era o primeiro a rir e o primeiro a apoiar, e eu porque lhe valorizei o programa, porque realmente as coisas que eu fazia dentro do programa correu muito bem. E tinhas audiências? Hã? E tinhas audiências? Sim, é muita audiência, e o António Silva foi um fenómeno aos domingos. Pronto, depois daí saí cheio de vontade de fazer qualquer coisa importante. Ainda propus um programa chamado Hermanias, que não foi aceito, que foi medido com um ar bastante cruel. Ressurreição? A Ressurreição disse-me com Era diretor de programas na altura. Disse-me com um ar bastante cruel. Deves ter uma conta muito grande, tu ainda não tens estaleca para isto, meu querido. Ainda não chegou a tua hora. E eu fiquei a pensar que grande sacana. Passados estes anos todos, penso, tinha toda a razão. Toda a razão. Eu não era ainda a figura para fazer uma hora e tal de ficção. Ou seja, se tu fizesses antes do tempo, podias-te espalhar. Não me espalhava, mas não era uma coisa. Era apenas mais um programa. Era tipo os batanetes. Ia fazer uma batanetada qualquer. Os malucos do riso. Uma coisa desse género. Não é? Jamais um programa de autor tão trabalhado, que só aconteceu porque, entretanto, vou fazer rádio, começo a criar uma equipa de texto, começo a criar ideias, começo eu próprio a melhorar. Portanto, quando chegou a altura de fazer o guião do primeiro tal canal, eu já tinha tido, graças ao convite do Jaime Fernandes e do João David Nunes, graças a eles, ao convite desses dois, já tinha na rádio desenvolvido uma quantidade de assets. A rádio, aí há muita gente que se esquece, e eu tenho pena que, por vezes, nos teus 50 anos de carreira, quem te entrevista nunca fala da rádio, da importância que a rádio teve, não só no crescimento e no aparecimento de bonecos, como também no desenvolvimento de guiões e da escrita criativa. O meu melhor programa, chamado Crime na Pensão Estrelinha, só existe montado em 2 anos de escrita na TSF. Aquelas crónicas diárias que eu fazia para a TSF. E, portanto, aquilo é a súmula, o bife do lombo desses 2 anos de escrita. Por isso é que o programa é tão bom. Não é? Era um programa de fim de ano. Programa de fim de ano. E continua a ser, eu acho que é a minha obra-prima. Com a realização do Fernando Ávila, curiosamente, que tinha uma escola já muito mais moderna, muito mais cinematográfica, muito mais culta que todos os outros realizadores. Incluindo o Nuno Teixeira? Incluindo o Nuno Teixeira. Do tal canal. O Nuno Teixeira era um grande técnico, um grande profissional, mas era geracionalmente de outro gosto, não é? O Nuno Teixeira sofria horrores com certas coisas que eu impunha, como pôr no ar a gente a desmanchar a rir, aparecer uma câmara, eram coisas que geracionalmente para ele eram terríveis. O Fernando não. O Fernando nasceu comigo, portanto era filho dos Monty Python, não é? E na altura ninguém sabia o que era, não é? E portanto foi muito fácil de entender-me com ele.
E a partir dessa altura, tu percebeste que na rádio, por exemplo, são dessa altura o Rebelde Pardais ao Ninho? Sim, há uma trilogia que começa com a Flor do Éter, Rebelde Pardais ao Ninho e Água Mal em Pedra Dura entre Muda e Seca Calada, uma porcaria qualquer de um título desses, completamente estúpido que nem ficou. Mas eu acho que o auge desta trilogia está a meio no Rebelde Pardais ao Ninho, onde eu começo a escrever muito bem aquele regresso de Fedora na Casa de Campo, da artista Fedora Fedoreva. Já agora, recorda-me, e corrige-me se eu estiver errado, o António Capucha era o pai dela? Era o filho do António Capucho. Na altura presente da Câmara de Que engraçado com o nome, não tinha nada a ver com António Capucho. E portanto. Que ainda no outro dia, peço desculpa, só um parênteses, no outro dia estive a ouvir quando te ofereci aquelas 2 horas de um programa e na parte final a Lídia Franco e o Vítor de Sousa, eu desmanchei-me a rir 30 anos depois, ou quase 40 anos depois. É bestial. É fantástico. É mesmo humor intemporal. É intemporal. Vou-te contar uma história muito gira. O meu pai gravava os episódios de rádio. Tínhamos uma rotina. Às vezes já saía daqui de moto, ia gravar, acabava a gravação, passava por casa deles, subia, cumprimentava-os, o meu pai dava-me a cassete do programa e eu voltava para ouvir. Era essencial para mim ouvir sempre. Por isso também a música que eu punha era a música que eu gostava, portanto o programa era feito sobretudo para mim, para eu ouvir, à tarde. As cassetes foram ficando. E ao contrário deste vídeo, que foi toda a vida com a umidade, não se estragaram. Um dos meus... Os famosos BASF. Um dos meus braços direitos, que tomou a decisão, fascinado, era hermanófilo completamente, e fascinado da minha carreira e no meu passado, deu-se ao trabalho de começar a descobri-las todas em vários sítios, juntá-las, e durante muito tempo ouvi de manhã certos episódios, porque tinha as cassetes, punha de brincadeira, comprei um leitor de cassetes e punha ao pequeno almoço e há momentos hilariantes tão atuais, fico tão orgulhoso. E há algumas coisas que foram para a televisão e que em televisão se mantém evergreen, como o Eu Mais Bolos, que é um texto da rádio. Que foi, é curioso, é como estávamos há bocado a falar do célebre debate entre o Álvaro Cunhal e o Mário Soares, que em 4 horas de debate toda a gente se lembra de 10 segundos, olhe que não. E foi isso que marcou. É uma frase que marca uma geração. É impressionante. Não é mais bolos, não é? Para mim, Eu É Mais Bolos. Eu É Mais Bolos também, ainda por cima, para um programa que não tinha repetição, não havia cá boxes nem nada, quem viu, viu, quem não viu, não viu, mas ficou. É surpreendente. Para um programa de fim de ano. Sim. E acontece, há fenómenos depois paralelos nos países todos. Em Inglaterra aconteceu com Monty Python, com as suas catchphrases. Na Alemanha aconteceu com alguns tipos. Em Espanha com outros. O Miguel Gila, que era o autor da história da guerra do soldado, tinha imensas coisas dessas em Espanha que ainda hoje se mantém. O podia chamá-lo, que o soldado dizia. Muito agradecido. Era no original. Puedo hablar com ele. Engraçado, não é? Podia chamá-lo. Quem tinha muito isso era o Jô Soares. No Planeta dos Homens e no Viva o Gordo. Tinha o Jô Soares. Eu não Eram os bordões. Não gostava nada dele pessoalmente. Foi uma desilusão. Mas profissionalmente tenho que tirar o chapéu. Mas também mestre do bluff. Fingia que era músico, fingia que era uma quantidade de coisas que não era. Porque a verdade é que vendeu a imagem no Brasil muito bem e todo brasileiro está convencido que ele é o supra-sumo. O Jô Soares, não. Mas ele trouxe também uma frescura também no humor, embora o humor brasileiro... Tire-lhe o chapéu ao Jô Soares e ver-me humildemente perante a qualidade do seu Planeta dos Homens e dos bonecos que ele fez. É absolutamente notável. Internacionalmente notável. Mas depois, como ser humano, ilusionista. Um grande ilusionista capaz de se vender como figura. É engraçado. De todos os teus bordões, e tu fizeste milhares, se calhar apostaste nos que se resultaram e noutros que caíram no esquecimento. Qual foi, para ti, nestes anos todos, aquele que sobreviveu mais?
aquele que subiu. Talvez o dos Esteves, o Alacambada. Não havia necessidade? Não havia necessidade, sim. Não havia necessidade, é fortíssimo. Uma frase da minha mãe, não é? Não havia necessidade. Ainda hoje aparece em crónicas, às vezes, de jornais, de pessoas que geracionalmente foram marcadas, como diria Hermano José. Isso é engraçado. São coincidências, nunca foi fabricado, atenção. Nós podemos tentar dar os ingredientes, mas a fórmula não existe. A fórmula é sempre mágica. E o público pega nas coisas, vai-se lá saber porquê. Estamos a falar dos bordões e dos bonecos. Aqueles que, pronto, os Esteves e a Maximiana, etc., em vários programas, esses continuam a ser atuais? Os Esteves, com certeza, não é? Até porque os Esteves só agora é que tem a idade do boneco. Os Esteves é um tipo da minha idade. E há uma personagem que eu faço em espetáculo que funciona muito bem, porque tem um repertório maravilhoso do Carlos Paião, que é o Serafim Saudade. As canções do Serafim Saudade são uma glória, não é? Como é que descobriste o Carlos Paião? Eu não descobri o Carlos Paião. Eu recebo o contacto do seu publisher, chamado Mário Martins, tem agora 90 anos e que é um tipo encantador e que é um grande fã. Muito me orgulha. Tenho uma história com ele tão gira, porque é muito fácil dizer às pessoas: gosto muito de ti, gosto muito do teu trabalho. Isto é uma coisa. Outra coisa é acontecer como aconteceu um dia, estar a chegar ao teatro, olá, féria, e o Mário Martins está de costas e ouço dizer isto: eu só espero é que isto acabe a tempo de eu ir ver o Herman, que não quero ficar com o dia estragado, que eu gosto de ver em direto. Tão giro, não é? Eu faço-lhe assim: Mário Martins telefona-me, tinha uma coisa muito engraçada do miúdo, 2 ou 3, mas sobretudo essa do beijinho, que eu achei muito engraçado, só engraçado. E portanto gravámos. A gravação nem foi com um grande investimento, nem tinha grande arranjo. O Zé Nabo, curiosamente, marido da Ana Bola, toca viola baixo e faz uma viola a contratempo, que fui eu até que disse como é que queria. Os coros são de chorar a rir, porque é a Dina, a Fá, a Teresa Miguel. Na altura fazíamos todos os coros uns aos outros, e toda a gente achou aquilo giro. E pá, isto é muito engraçado. Mas não foi assunto. Quando a música saiu, eu percebo, através do maior barómetro que havia de sucesso na altura, chamado Quando o Telefone Toca, do nosso Matos Maia, quando eu começo a perceber que não havia dia em que alguém não pedisse a canção do beijinho do Quando o Telefone Toca, eu percebi que tinha na mão o maior sucesso que se pode imaginar. Que era uma coisa que não era comprável, era mesmo daquelas. E nesse ano, que foi o ano de 82, acho eu, o meu cachê quintuplicou para espetáculos. Porque eu começo a ter tanta procura, passei a ser a atração quente desse ano. Então comecei a aumentar. E foi muito giro. E a canção do beijinho paga-me o meu primeiro apartamento. A canção do beijinho em Macau. Uma ida a Macau muito engraçada. Acabam se tinha contratar-me, que era dono do diário, de um jornal que se chama Diário de Macau, acho eu. E eu tinha lançado, já tinha o saca-rolhas, e vou ter com ele ao Hotel Tivoli, para ele me contratar. Era balabadinho, não devia nada. Era um português, um macaense, que tinha trabalhado aqui. Oi? Quanto é que tu leva para Icatá? Quanto tu leva? Eu disse: olha, se ele for dizer uma verba assim para ir a Macau, pode ser que pegue. 100 mil, que era uma fortuna, 100 contos. Epá, isso é muito dinheiro, pá, está maluco, pá. Sim, 100 mil. Não pode ser menos? Não, eu a ver, pode ser que pegue. Não, até porque eu sou, neste momento, dos produtos quentes em Portugal. Porque o saca-rolhas está sempre em primeiro lugar nos tops. É bom, mas muito dinheiro, pá. Bom, também. Aperta-me a mão. Eu vou para Macau, na Alitalia, faço o que tenho a fazer, correu muito bem. E no final dão-me um cheque do Bank of China para eu levantar o dinheiro. E eu vou ao Bank of China
e pergunta-me a senhora, querem escudos, querem patacas, querem dólares? Eu disse, não, querem escudos. E ela, então tenho de ir ali ao cofre, porque não tenho esse dinheiro aqui na caixa. E eu pensei, é natural, 100 mil escudos ninguém tem assim de repente. Sabes porque é que não tinha? Porque o contrato, ele percebeu mal e pôs 100 mil patacas. Que dava em escudos? 500 contos. Eu saio com um monte de notas do banco. Dinheiro vivo. Dinheiro vivo. Mas isto é metade da minha casa. Tinha custado 1000 contos na Costa. Foi o grande negócio da minha vida. Por um engano. Por isso é que o homem dizia que era Graças a caro. Deus que o homem percebia mal. Sim, e realmente era muito caro. Eu não merecia. 100 contos ainda merecia. 500 garanto não merecia. 500 merecia para ir à Amália. Bom, esse dinheiro deu para tudo. Deu para acabar de pagar o empréstimo que tinha feito ao meu pai, porque ele me tinha emprestado dinheiro. Deu-me para redecorar a casa. Deu-me para... Enfim, foi realmente maravilhoso. A saída a Macau foi milagrosa. Foram os anos 80, foram os dos teus melhores anos? Não. Nem pensar. Foram anos muito trabalhosos, muito sofridos. A suspensão do humor de posição foi uma chatice. Por causa daquela famosíssima e polémica entrevista histórica. Isso foi um pretexto. Porquê? Queriam acabar contigo? Eu não fazia parte do establishment? Não era do establishment. Eu estava muito ligado à truculência do suarista. E de repente chegou a maioria Cavaco. Agora nós é que ditamos as regras. Aquele está ali a fazer brincadeiras e não sei o quê. Aquele está caladinho. Ele agora quer fazer entrevistas históricas. Manda lá dizer que não queremos. Não queremos, não sei o quê. Eu disse, não, desculpem. Querem, não querem, não querem. E, então, está suspenso. Estou. Então, primeira página do Capital. A chamar nomes às pessoas e olhando polémica. Portanto, é uma coisa que se faz aos 33 anos. Mas, no fundo, era um grito de liberdade contra o tampão cavaquista, do qual o Aníbal Cavaco Silva não era o principal culpado, como sempre acontece nestes casos. Não é? O Cavaco é um grande trabalhador, um homem honestíssimo e a história vai-lhe fazer justiça, mas depois são aquela gente que anda à volta, que quer agradar, não é? E que são mais papistas que o Papa e que acabaram por ficar essa crise. Foi uma chatice muito grande. Os anos 80 foram complicados. Muita luta. O Sol nasce em 1990. Onde tudo começa a acontecer. A roda da sorte. Muito dinheiro. Muito sucesso. Em 91 comprei um Rolls Royce a pronto. Em 92 comprei um Bentley a pronto. Igual ao Bentley que o Elton John leiloou a semana passada por $440 mil. Havia 3 Bentleys daqueles. Um era meu, outro era do Elton John, o outro era do Sting. Estás a ver? A que alturas eu cheguei. E porquê que tiveste ou sentiste essa necessidade? Porque tinha 30 anos e como os futebolistas que chegam ao dinheiro. E que agora... graças. Deslumbramento total? Não é deslumbramento, é alegria de viver. Poder. Não, nem sequer, porque eu nunca gozei o poder. Nunca gozei o facto de ter poder ou deixar de ter. De repente, é o mesmo que pôr uma criança numa loja de brinquedos e dizer, serve-te. E tu, de certeza que não vais escolher os brinquedos pequeninos made in China que custam 3 euros. Vais diretamente aos mais bonitos, não é? Vais a um carro... um avião telecomandado, que é o mais caro da loja, e depois sais com o teu avião telecomandado e vais mostrar aos outros miúdos. Olha o brinquedo que eu tenho. E fica tudo... Foi só isso, mais nada. Por isso é que eu percebo muito bem, quando às vezes no Insta e noutros sítios vejo o deslumbramento de certas pessoas chegadas às viagens, às Maurícias, às roupas, às Birkins da Hermès. Percebo perfeitamente, porque eu vivi isso. E é legítimo. E quando é que deixaste de viver? Depois há uma altura que... Vendeste? Não, substituí. Verdadeiramente, a pessoa nunca... Vou falar. Quem instala
ar-condicionado num quarto não vai vender o ar-condicionado nunca mais. Nem que tenha de ir para a estrada de mini-saia, tem de ganhar dinheiro para ter ar-condicionado. Não é? Portanto, Luxo, é o luxo adquirido. É mais do que um luxo, faz parte da própria vida. Não é? Portanto, há uma quantidade de coisas que uma pessoa vai adquirindo e não quer prescindir. Não é? Mas percebe duas coisas. Que quantidade não é qualidade. Qualidade não é ter muitas casas. Eu cheguei a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. E um restaurante. Isso foi mais tarde. E, portanto, a qualidade não é ter 7 casas. A qualidade é pegar no que se gasta e investir no sítio onde estás e ter paz. Trabalhar menos, porque eu às tantas... O último ano que eu tive barco, é de chorar a rir, eu fui crescendo de tamanho de barco. Até que acabei num barco completamente surrealista. Que nem trouxe nem cheguei a... Em Vila Moura? Não chegou a sair de Ibiza. Um surrealismo, já com tripulação e cozinheiro, enfim. Uma coisa que já não tem nada a ver com nem com um rico português normal, quanto mais. E eu estou, nesse último ano, no meio daquilo tudo, a pensar, espera aí, eu estou a trabalhar que nem um doido para esbanjar. Tinha acabado de encher o depósito. É muito difícil. Eu não vou falar em números, primeiro porque é desagradável e depois porque eu não quero ofender ninguém. Mas quando um barco leva 3.000 litros de gasóleo, sabes a como é que está o gasóleo litro? Atualmente sei, não é? Sabes. Imagina o que é encher um depósito de 3.000 litros que está para 2 dias. Isso é completamente ridículo. Eu estou sentado num dos lindos sofás de design daquele lindíssimo Ferretti. E pensei, isto a minha vida não está a fazer sentido. Quer dizer, eu estou a trabalhar que nem um doido, que nem um cavalo, para sustentar, para fazer fogueiras de dinheiro. Isto é... Mas era mesmo a fogueira das vaidades? Não era da vaidade, era para mim, era brinquedos. Porque nunca se prende com vaidade. A piada é essa, percebes? Até que pensei assim, não, isto não é, a minha vida não pode ser isto. Não pode ser andar-me a esfalfar a trabalhar para depois queimar tudo em segundos, em minutos, num descontrole absoluto de nível de vida em função do país, em função de... Enfim, não. Calma, vamos lá baralhar o jogo outra vez. E depois percebi, por exemplo, que hoje em dia podes alugar um barco muitíssimo melhor durante uma semana ou 15 dias e não o tens durante o ano todo, não é? E isto aplica-se ao resto da vida. Ter qualidade de vida. Queres ir para o Alentejo viver? Qualidade de vida não é vou comprar uma herdade, não sei quantos 1000 hectares. Não. É vou comprar um poço no Alentejo cujo tamanho de terreno me dê para ser feliz e cujo custo não seja exagerado. Portanto, ali tenho a hortazinha, ali tenho um bocado de jardim, ali tenho umas oliveiras, aqui está a casa e mais nada. Porque senão tens de contratar pessoal e criar um pesadelo. Portanto, depois tive uma fase de transição em que cheguei à conclusão que a vida teria de ser organizada de outra forma. E depois tive um azar grande pelo meio que teve que se prender com a porcaria dos negócios, onde foi parar por acaso, dos restaurantes, que foi uma estupidez. Do café, nomeadamente. Sim, um cancro despesista. Mas que foi também útil porque me tornou-me mais pragmático e um bocadinho mais realista e, portanto, o Herman dos 70 anos acaba por ser uma súmula de tudo aquilo que foi aprendendo aos 60, aos 50, aos 40, aos 30 e, portanto, se eu não tivesse passado por esses disparates todos, se calhar hoje em dia não era o ser tão equilibrado como sou. A minha vida hoje em dia é de grande, grande equilíbrio. Herman, mas é nessa década dos 90 para os 2000 que tu consegues enfrentar pela primeira vez a televisão privada, a SIC e a TVI. Sim. E há alguém nas audiências, que é o João Baião, nos Big Show SIC, ultrapassa-te. Sim, a coisa foi muito mais técnica do que isso. Foi em 97, presumo.
96, 97. Não, foi um bocadinho antes. Foi um bocadinho 97 já eu estou a fazer o Herman Enciclopédia. Eu acho que é uma coisa que pode ter acontecido em 95. 95 para 96. Eu em 94, 95 liderei sempre, talvez em 96. O que aconteceu foi muito simples. O Rangel, que era um bom gestor e um tipo muito pragmático, era um grande fã do meu programa, do Parabéns. E quando se começaram a estudar audiências, que foram os primeiros, foram os brasileiros que vieram para cá, com estudos de audiências, quando ele pegou no meu programa, aquilo tem picos. E o que é que ele viu? Zé Mário Branco, entrevista Artur Albarrán, Kim Barreiros. Depois, não sei o quê, momento do humor, não sei o quê. Não é a Rosinha, não existia na altura, mas imagina Cláudia Isabel ou... Sim, uns cantores mais... Sim, mais populares, não é? populares. Outra vez cá para baixo. E o que o Rangel fez foi muito bem pensado. Foi, façam-me um programa para o mesmo horário, só com isto. Fez assim um risco à volta dos Montes Everest. E contratou E o Big Show Sick, o Heriberto Lima. O Heriberto Lima e o Baião, que foi muito bem escolhido, muito enérgico, muito giro para a altura. E, portanto, fizeram um programa só com o que o povo queria ver. Que É muito luz. made in TV Globo também. Sim, muito chacrinha, não é? E, portanto, eu qualitativamente tinha um programa de exceção, com convidados internacionais. Depois, como falava línguas, entrevistava-os na própria língua, coisa que o Goja depois não pôde fazer quando lhe deram as Noites de Glória, e aquilo ficou ridículo, porque tinhas de esperar pelas traduções, que é feito no mundo inteiro. Em Portugal só soou ridículo porque eles estavam habituados a ter um tipo sentado que falava 5 línguas, com a maior normalidade. E que era só legendar. Era só legendar. Era só legendar e fazer. E os convidados ficaram todos encantados porque tinha um tipo que falavam de igual para igual. E não Não acontecia em lado nenhum. Não, e não perdia metade do tempo. Sim, não acontecia em lado nenhum. Não tinha, na Europa. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Uma vez eu fui ao estúdio onde o Manuel Luís Gosta gravava as Noites de Glória. Não, Momentos de Glória. Momentos de Glória. E estava lá a Catherine Deneuve. Debaixo do assento dela, atrás, portanto, o Manuel Luís Gosta via, estava um relógio em contagem decrescente. Era meia hora. E ele fez-lhe uma pergunta e estava nos 29 minutos e 30 segundos. E ela, muito delicadamente, não sei se terei tempo de responder essa pergunta. E não respondeu. 30 minutos pagos são 30 minutos pagos. Não são 31. Incrível. Estava no contrato. Incrível. Bom, isto para te dizer que na altura na Europa, deixa-me puxar um bocadinho os meus galões e também defender um bocado o Manuel Luís, que coitado foi um bocado vítima disso, porque ele fazia bem, só que efetivamente não dominava línguas. E tu ias da Espanha ou a Itália, aqueles programas italianos ótimos, ninguém falava línguas. Não é? Era tudo Lavero, tradução, yes, of course e tal. E, portanto, os próprios convidados ficavam surpreendidíssimos quando, de repente, eu lembro que a John Collins, quando veio ao meu programa, achava que eu era uma espécie de diplomata que fazia a ligação entre os artistas e o apresentador. Não acreditou que fosse eu. Porque não acontecia em lado nenhum. Giro. E, portanto, essa fase é muito curiosa. Portanto, eu tinha um grande programa de televisão, mas em termos de audiências começámos a sofrer a concorrência direta e em termos de propaganda o Rangel aproveitou isso muito bem. O que é verdade é que desde essa altura eu tenho a percepção de que as audiências deviam ter 2 vetores, que era a quantidade só, mas também uma avaliação qualitativa do produto, que não existe. Portanto, se tu tecnicamente puseres uma hora de televisão de grande qualidade, com grandes convidados, ou um concerto, ou uma belíssima peça de teatro, ou até uma boa novela, e na mesma hora tiveres um concurso de peidos, a ver quem é que dá o melhor peido, ganha um concurso de peidos, que fica com 2 milhões de espectadores. Mas depois falta outro. E em termos qualitativos, o que é que acharam? As pessoas diriam, estive a ver isto e tal, achei um horror. Isso é... Quer punha lá alguém da família? Não.
Mas isso aconteceu com o Herman Enciclopédia, que muitos consideram, para além do crime na pensão estrelinha, o teu melhor produto televisivo, Sim. que diziam, isso não tem audiência. Mas Nunca teve. Nunca teve. Mas hoje é um programa de culto. E o país andava todo a dizer as frases. Claro, Fantástico, Melga. Fantástico, Max. Então, se não viam... E oficialmente ninguém via. Então, como é que era? Como é que se dá esse fenómeno? É verdade. Não havendo internet nessa altura. É verdade. Portanto, esse lado... agora, também não se deve depois incorrer na facilidade de justificar a ausência de audiências com este argumento. Há alturas em que realmente as audiências não estão lá porque o produto não presta. Portanto, mas falta essa vertente sempre, que é a avaliação qualitativa do produto, que antigamente era feita pela crítica, que deixou de haver. A crítica que há são os comentários do Instagram e do Facebook, e são sempre críticas. Portanto, os grandes críticos da altura, o Correio da Fonseca e outros, que tinham realmente tinham peso. Tinham. No Diário de Lisboa, da Capital, Diário Popular, Diário Notícias, etc., não é? E depois há outra coisa, quer dizer, tu podes ter um grande produto, imagina que esses críticos estão todos vivos, e que todos se unem e fazem um texto laudatório ao produto que estás a fazer na altura. Se esse produto não tem audiências e não traz ao canal privado o dinheiro de publicidade que ele precisa para pagar ordenados, não vale a pena. Podem fazer o que quiserem, que aquilo é para tirar do ar. Na Broadway acontece isso. Os espetáculos bons precisam de taxas de ocupação do teatro acima dos 90%. A partir do momento em que desce, sai. Mas a peça é genial. Epá, não temos dinheiro. Não queremos perder dinheiro. Bem mais pragmático. É na hora. Acabou. E o que é que te levou a mudar da RTP para a SIC no início dos anos 2000? Foi um conjunto de razões. A primeira, eu já disse várias vezes, que foi o entusiasmo do Rangel insistente, que já vinha de trás. Convidou-te. Convidou-me muitas vezes. Eu ia dizendo que não, mas teve-me sempre a convidar, porque ele adorava, porque as primeiras crónicas, a TSF, antes de ser legal, já era um êxito por causa das minhas crónicas diárias, que se mantiveram. Portanto, já agora, o Rangel... a crónica, como é que se chamava o enviado especial à guerra do Golfo? Não me lembro. Mas lembras que era uma coisa... Era um chiquíssimo. Era chiquíssimo. Não era um Teixeira da Cunha? Exatamente. Acho que era um Teixeira da Cunha. E que estava lá e que era tudo chique. Devia ser primo da Madame Teixeira Pinto. Era, e da pureza Teixeira da Cunha. O Rangel convidou-me várias vezes e eu estava tão confortável na RTP que não me passava pela cabeça. A certa altura aconteceu isto. Nós estávamos a fazer um programa que era o Euro 98, que era ótimo. No São Luís. São Luís. E caríssimo. Nós gastávamos em som, a produção era nossa, a Herman Zeb Produções. Nós gastávamos na altura em som o que custa hoje em dia um programa de televisão. Só em som? Só em som. A orquestra tinha 13 ou 14 ou 15 elementos. Valia tudo, até ter um Steinway para pôr a Maria João Pires a tocar e a acompanhar-me a mim ao Gonzo. Mais orquestrações, mais tudo, não é? Parece a coisa do Almada, mas aquela coisa e tudo. E nós era isso e tudo. Os sketches eram gravados tipo cinema. Iam caminhonetes com calhas e projetores e figurantes. Parávamos. Lembro-me para fazer o Padre Federico, fiz uma brincadeira ao Padre Federico, alugámos uma praia inteira com as coisas e havia tudo, não é? Um disparate. E realmente aquilo tornou-se um monstro despesista, eu percebo isso. Quando mudou a administração a certa altura, quando acabou a fase Guterres e começa a fase de Durão Barroso... Está sempre ligado à política. Sim. Não por razões políticas, até porque a diretora de programas adorava-me, que era a Maria Elisa. Outra vez. Mas começa a perceber que há preocupações económicas e que começa a haver a vontade de encurtar os 44 programas para 22, por razões orçamentais. O que, de um ponto de vista económico, faz todo sentido. Porque tu tens de fazer... O dinheiro tem de chegar para outras coisas. Não pode estar, se calhar... Eu não imagino quanto é que custavam os 44 programas. Nem quer pensar. Para não ficar deprimido.
Não éramos nós que nos estávamos a locupletar com aquele dinheiro todo, mas o que é verdade é que era assim. Quando criámos uma estrutura, uma dinâmica para os 44 programas, quando recebo a primeira mensagem de que em princípio só faria sentido 22, e qual era a minha opinião, eu percebi, começa, é a primeira vez em que a pessoa com quem tu vives diz assim: importas-te que eu não jante tantas vezes cá em casa e que possamos só fazer sexo em vez de 2 vezes por semana, só uma, sei lá, mais para o fim de semana, que eu ando muito cansada. Tu começas a pensar: ui, chega a altura de arranjar, chega a altura de mudar o casamento, de arranjar alguém que nos apeteça ir para a cama incondicionalmente, que não me venha aqui dizer que só quer uma vez por semana. E eu tive esse sentimento que não me agradou. Era um sinal de alerta? Não era um sinal de alarme, porque as pessoas gostavam muito de mim até. Mas achei, não, chegou à altura. Rangel, vou numa condição, que é: o programa tem de custar rigorosamente o mesmo que este. Eu quero ganhar a mesma coisa, que era bastante, sem dúvida, durante 3 anos. Queres? Quero. E, portanto, Nasceu o Herman Sick. nasceu a Herman Sick com um contrato de 3 anos e que custava, e que era também um programa caríssimo, sem dúvida. Caríssimo. Exceto em alguns guarda-roupas, porque as meninas não Coitadinhas, não havia verba para ela mais vestido. e apareciam com as maminhas à mostra. Pronto. Portanto, assim que a RTP percebe que eu me quero ir embora, a Maria Elisa e o presidente da altura, que era gentilíssimo, que era um engenheiro chamado Brandão de Brito, fazem comigo um jantar simpaticíssimo na Casa da Comida. E a Maria Elisa, impecável, e o Brandão de Brito vira-se para mim e diz assim: Hermano José, nós não queremos que se vá embora. Tenho ordens para duplicar, se for preciso, o seu cachê para que fique connosco. O que é realmente bestial. Só que tarde demais, porque eu já tinha dado Já tinha. E a palavra dada é a palavra honrada? No meu caso é. No meu caso é. Eu acho que outra pessoa... Um bocadinho mais cedo terias aceito? Não, bastava que nunca se tivesse falado na história do corte primeiro, para eu não sequer me passar pela cabeça e ir-me embora. Ou seriam a tirar o barro à parede para ver o que é que aquilo dava? Não, a coisa foi feita sem nenhuma má intenção, porque às vezes acontece-me isso muito. Pessoas que ficaram chocadíssimas comigo: fiquei muito triste de você ter dito não sei o quê. Foram coisas que são ditas sem intenção nenhuma. E ali não havia nem intenção, nem... E repara, se a diretora de programas era a minha grande apoiante, nem sequer havia essas angústias. Foi mesmo lá uma lógica de ok, temos uma gestão nova, vamos refazer as contas, vamos aqui, porventura, moralizar as contas da RTP. E foi isso depois que foi a espoleta para que eu me viesse embora. Se eu fosse outro tipo, teria voltado atrás com a palavra. Obviamente. Ligava ao Rangel, inventava uma grande desculpa e dizia: desculpa lá, mas imagina tu. Não estava nada assinado, portanto. Não havia, quase nem havia testemunhas, portanto era palavra contra palavra. Claro. Tu apanhas nessa altura o escândalo Casa Pia, que foi. Essa altura depois, mais tarde. Mas envolveu milhares de pessoas. Foi Sim, mais um sim. nome. Eu tenho. Eu acho que tive uma cota parte da responsabilidade. Deste o flanco? Não, falei demais defendi publicamente o Carlos Cruz. Em termos muito enérgicos, muito ruidosos. Eu tinha 2 milhões de espectadores. E portanto, estupidamente achei que a justiça é uma ciência exata, como a medicina. Ninguém vai para o EPO
achar que o tratamento é subjetivo. Esta não foi simpática para mim, não lhe vou dar este pacote de quimioterapia que é muito caro. Esta senhora é muito simpática. António, traz-me aquele produto americano que temos agora novo. Eu achei que era assim. Não é, porque é uma coisa muito orgânica, envolve muita gente, envolve muitas coisas. E, portanto, essa fase que é toda deslocada, apanha-me, aquele tsunami acaba por me apanhar, porque lá está, era a cabeça de 2 ponto não sei quantos milhões de espectadores por domingo, não é? E, portanto, tudo aquilo foi muito surrealista. Eu sou notificado no dia em que tenho os representantes das vítimas no programa. Que é uma coisa... Não há coincidências? Não faço comentários, mas imagina, quer dizer, os próprios representantes que vêm falar com um tipo que adoram e que sabem que podiam expor em direto, sim, em direto, não havia cá gravações. Teve sempre uma conduta imaculada com toda a gente, e por isso mesmo aceitaram imediatamente. Mas o miúdo ou os miúdos que te acusaram depois baralharam-se nas contas, baralharam-se nos dias, nas horas e nos locais. Esse departamento é depois um departamento diferente, que eu acho que tem mais a ver com escrita de ficção do que propriamente com pessoas. Não é? Daqui a muitos anos é de refletir sobre isso. Esta não é a altura certa. É que já passaram 20 anos. Já passaram 20 anos, mas ainda é cedo, porque está tudo ali. Está tudo alive and kicking. Portanto, não... Incluindo o Carlos Cruz, embora bastante doente e debilitado, enfim. De maneira que esse é um tema que eu geralmente nunca desenvolvo, porque ele é de tal maneira delicado e não esclarecido. E eu estou de tal maneira em paz. Não, no meu caso, estou de tal maneira em paz com ele. Repara bem, eu não tenho hoje em dia nada herdado dessa altura que me inquie no presente. Não é? Tenho trabalho, as pessoas são muito queridas. Sou o presidente de Condecora-me, a Câmara de Lisboa Condecora-me. Agora, o próprio, vou dizer isto em primeira mão, o próprio governo, é o último dos últimos atos do governo, vai ser condecorar-me no dia dos meus anos, com o mérito cultural. Portanto, ou é o mérito de ter chegado aos 70? Também é um mérito. É? Mas, portanto, eu não tenho verdadeiramente razões de queixa. E portanto, estar a escarafunchar numa crise em que toda a gente saiu mal e toda a gente sofreu, não adianta. E ainda há sequelas hoje em dia. Tu chegaste a passar pela TVI, não foi? Depois passei pela TVI. Deste os 3 canais. Passaste pelos 3 canais. Uma fase muito curiosa. Que me ia levar para a TVI em condições estupendas era o José Eduardo Muniz, que foi sempre um defensor e um fã. E eu vou para a TVI com o José Eduardo, precisamente na altura em que o José Eduardo está a incompatibilizar com os espanhóis, e acaba ele próprio por sair 2 meses depois. Portanto, aí o timing foi complicado. Apesar de ter sido muito giro e dei-me muito bem lá com as pessoas com quem contactei. Era com a Prisa já na altura? A minha vontade... Era a Prisa já na altura? Acho que sim. Comecei a ter uma vontade enorme de poder voltar para a RTP. E a primeira vez que tentámos, o Fragoso é um gajo muito engraçado. Já era o Zé Fragoso na altura, depois ele saiu para a TV e agora voltou. O Fragoso teve... Agora já há uns anos. Há uns anos. O Fragoso teve uma atitude muito gira connosco, que foi dizer, olha, porque nós depois fomos propor, quando digo nós, eu e o Nuno Artur e as produções fictícias e tal, fomos propor um programa, e ele disse, olha, a RTP não é uma senhora de pernas abertas a qualquer pessoa que fique desempregada e que depois tenha... Neste momento, por muito que eu goste do trabalho do Herman e por muito importante que eu acho que ele venha para a RTP, neste momento não faz sentido, não tenho espaço. Não faz sentido. Quando fizer, eu depois digo qualquer coisa.
Eu achei tão honesta a posição. Às vezes é preferível, É tão não é? preferível a dizer, não, sim, vamos estudar. Sim, em vez de dar depois falsas dizemos esperanças qualquer até. coisa. Não explicou honestamente, neste momento não temos enquadramento, o enquadramento que ele merece. E quanto tempo é que levou a... E nós ficámos em paz e pensámos, ótimo. Eu, entretanto, comecei a fazer os meus espetáculos, estava a comemorar, comecei a ter bastante trabalho, faz muito gira de regresso aos palcos e aos casinos e a esses sítios. E, portanto, e um dia, o Fragoso apeteceu-lhe fazer 3 dias de talk shows. O Nicolau à sexta, eu aos sábados, o Bruno Nogueira aos domingos. Com ali um slot de Era o talk lado shows B, não era? todos diferentes. O Nicolau fazia, o dele chamava-se Nico à Noite, acho eu. Eu comecei a fazer o Herman 2010, foi em 2010, e o Bruno Nogueira a fazer o seu lado B. Na altura em que o Fragoso achou que agora faz sentido, e agora é que é. E fez. Portanto, foi bestial porque nós não forçámos a nossa ida, foi uma ida que aconteceu naturalmente, e correu muito, tão bem, que se mantém até hoje. 14 anos depois. 14 anos depois. E vai-se manter o Cá por Casa? Tens notícias ou tens intenção de o prolongar no tempo, por exemplo? Nós fizemos um refit. O programa é orgânico. Se tu fores ver o programa, ainda hoje estive a ver um de 2016 por causa do António Pedro Vasconcelos, que isto irá um excerto. O programa era completamente diferente. Mas se fores a 2017, já é outra lógica. Depois, se fores a 2018, já é outra lógica. E, portanto, ele foi sofrendo mutações também de cenário. Este cenário agora é muito mais atraente. Investiu-se na parte onde os artistas atuam, tem ecrãs pixel com a informação viva, que também lhe dá uma dignidade muito grande. E esta fórmula que eu tenho agora, de ter o programa tipo patchwork, nenhum segmento tem mais de 5 minutos, seja entrevista, seja humor, seja música, anda sempre pau. Que é muito trabalhoso de fazer, mas... Embora interligados. Mas estabeleci um padrão, foi parar este padrão. Me parece agora ser o ideal. Portanto, eu quando vejo o programa hoje em dia, e vejo sempre, eu acho que ele tem uma frescura e uma linguagem muito recente. Vais continuar por optar ter 4, 5 convidados em vez de um? Sim. Embora cada um fale muito pouquinho. Agora já estou a conseguir que cada um não fale tão pouquinho assim. É também uma técnica que eu tive de desenvolver. Porque às vezes é muito complicado. E sobretudo quando tens um convidado muito forte que seca os outros. E portanto é um bocado americano. Os americanos são slots de 6 minutos. Olha, isto estás a ver como o George Burns, que continuava na televisão aos 90, por exemplo? Antigamente sim. Antigamente achava que sim. E era um dos meus sonhos. Hoje em dia não, por uma razão muito simples. Cada vez me está a saber melhor fazer nada. E cada vez faço melhor nada. Isso é uma arte. Temos uma arte. E com uma relação custo-benefício maravilhosa. Antigamente, para ser feliz, tinha de ir para um sítio caro, para uma grande suíte, e para umas Maldivas bestiais. Hoje em dia não preciso. Hoje em dia basta-me, às vezes, adormecer no sofá a ver um bom filme. Ou até um mau filme. E para ter bons ou maus sonhos. Os maus filmes são maravilhosos para adormecer até. Porque a gente depois não perde nada com isso. E, portanto, eu acho que há uma atividade que eu nunca vou deixar enquanto tiver saúde, que é o trabalho ao vivo. Estar num palco com o microfone e ter pessoas à frente é muito giro. É um ato social mais até do que artístico. É uma coisa que eu faço tão bem, com tão pouco sacrifício. Isso acho que eu vou manter. O trabalho televisivo é diferente. O esforço que está num programa destes, como Cá por Casa, as pessoas não sonham. De escrita, de luta, enfim, é uma alta competição. Hoje, por exemplo, este momento que estamos a ter, estou a roubá-lo às horas de escrita. E agradeço-te muito do coração, mas... Não, mas estou a roubá-lo hoje. Quer dizer que amanhã vou estar a vais recuperá-lo. Amanhã mais tarde, vou acabar mais tarde. Mas são sempre dezenas de horas de... Portanto, tu veste nos espetáculos ao vivo até que idade?
Até dar. Até ir bem disposto. E até fisicamente bem disposto. Na televisão não tanto. Na televisão o que eu posso ver talvez é, sei lá, quando eu vejo o Agostinho da Silva a falar-nos naqueles programas que havia, Conversas com, não é? Sim, vejo que é perfeitamente... Onde tu entrevistaste o Onde professor Agostinho da Silva? É perfeitamente possível ter um ancião já com uma idade valente em diálogo com alguém ou em entrevista com alguém lá mais para a noite numa RTP3 ou numa RTP2. Portanto, não precisa de ser a luta do prime time. E numa coisa dessas eu vejo. Agora, vai chegar uma altura em que as pestanas já não colam para fazer a supertia, ou já não aguentas mais as cabeleiras, nem fingir que Olha, há limites. Diz-me uma coisa, só um parênteses. O Rui Tomé, que apareceu poucas vezes, vai voltar no 25 de Abril? Rui Tomé, entenda-se, o cantor revolucionário, um cantor de intervenção. Eu já fiz o ano passado, uma Fátima Campos Ferreira a entrevistar o Rui Tomé e a sua família toda. Portanto, é possível que não volte a ele por causa disso. Já o explorei bastante no ano passado. Mas é uma personagem encantadora. Eu conheci aquela gente. Pensa nisso, porque acho que... Conheci-os todos, não é? É uma mistura de tudo. O que eu, para mim, uma velhice feliz tem de ter alguma serenidade. Porque depois a qualidade do tempo passa a ser diferente. Quer dizer, um passeio na praia, ou um momento de leitura com os cães ao lado, ou uma refeição num sítio bonito, ou uma hora a cozinhar, tem um valor que não tem quando se tem 40 ou 50 anos. É muito giro, mas mais. Saia. E tu sentes que o tempo está a passar cada vez mais rápido? Não. É engraçado, não é? Ou cada vez mais devagar? Não, também não. Não. Sinto que o tempo está a passar precisamente na cadência que sempre passou. O que me chateia é que ter 50 anos e olhar para o passado quando se tinha 40 não é o mesmo depois do que ter. Porque depois a estrada vai encurtando, não é? Portanto, começa-se a ter. A visão passa a ser mais de menos expectativa. E isso é um bocadinho inquietante, não é? Tal história que eu te disse do leasing a 30 anos, que depois, quando tiver 100 anos, abrimos uma garrafa de champanhe, que é quando assinares E esse lado chateia-me um bocadinho, mas neste momento, no dia-a-dia, não o sinto. Olha, e ainda tens o pânico de quando começas, amanhã vais escrever, e depois de amanhã, e na próxima semana, e no próximo mês, vais escrever novos textos, novos bonecos, novas situações. Mas tudo começa com papel em branco. Como é que é? Eu trabalho. Como é que tu desenvolves? Olhas para aquilo e pensas o quê? Aproveito as insónias para pensar o que é que vou fazer. Foi uma técnica que desenvolvi. Antigamente a insónia era uma chatice. A pessoa acorda à meia-da-noite, que chatice, vou tomar um comprimido. E não fazias nada? Não, tomas um comprimido, faz a coisa. E és criativo à noite? Chegou a insónia, espera aí que eu já te digo. Personagens para a semana que vem. Vais a pensar e tal. Muitas vezes acendo a luz e vou escrever a ideia para não a esquecer. Outras vezes acordo de manhã e vou pôr as ideias todas por ordem. A maior parte delas são giras. Depois há momentos em que não, há coisas, ideias que tenho meia da noite. Mas deitas fora, vais aproveitar, vais depurando? Sim. Sim, umas coisas são depuráveis, outras não tanto. É um bocado uma curva sinusoidal, às vezes muito bem, outras vezes menos bem. Mas o trabalho televisivo é muito duro e, por outro lado, tenho um elenco tão giro e trabalho com gente tão nova e tão bem disposta. Por exemplo, agora, estes espetáculos que eu vou fazer dos meus 50 anos. Em outubro? Outubro, 4 e 5 de outubro no Campo Pequeno e 19 de outubro no Super Boca Arena. Em condições normais, seriam uns bons espetáculos, com a minha banda e tal, muito obrigado, dá cá o dinheiro, até sempre, em condições normais. Só que, como eu vivo rodeado de pessoas novas, viciadas da minha carreira, nas minhas coisas, nas recolhas,
numa quantidade de coisas. O meu espetáculo, para além de não dar lucro, porque vamos, o orçamento já é tão caro que já estamos tipo Broadway. Portanto, ou os teatros ou estão cheios ou então perde-se dinheiro. Vão estar cheios, seguramente. Dois já quase estão. E, por isso é que é um extra, não é? E então toma lá um desenho de LEDs complicadíssimo, posto de uma maneira que afinal é tudo muito mais caro. Mas és tu sozinho ou tens alguém? Não, tenho uma mini equipa de... Maria Rueff vai lá, vai estar ou não? Não tenho nenhum convidados para além dos músicos, não. Estou a falar das pessoas que trabalham comigo no dia-a-dia, não é? Na produção. Mas a Maria, como tua alma gêmea, não seria... não era uma surpresa, mas de estar ali presente nestes teus momentos. Estará a assistir, seguramente. Não, no palco. Não, isso me abriu um problema porque depois tinha outras pessoas que deveriam estar presentes. Também. Enfim. E portanto, e ela sabe bem a importância que tem na minha vida e tudo isso. Mas para mim ia ser depois criar alguns dramas enfim, de escolha depois de pessoas. De qualquer maneira, o entusiasmo da equipa à volta de mim é tanto que aquilo cresceu para uma coisa complicadíssima, mas porque ao mesmo tempo me faz sentir, mais uma vez, não é bem no início de carreira, mas é mais um desafio que faz sentir que não tenho 50 anos de carreira. Que tivesse começado tipo Diogo Pissarra, sinto-me uma espécie de Diogo Pissarra, percebes? Ou de Ciro. Agora é que vai ser, que giro e tal, vamos lá ver. O que tem piada. E essa é a minha capacidade de viver na horizontal com as novas gerações, porque eu nunca olho para eles tipo, anda cá ter com o velho Hermano José que ele vai te explicar aqui umas coisas. Não, vivemos na horizontal, tem de ser bons e aprender qualidade. mutuamente. Sempre, aprende sempre. E portanto, esse lado é muito giro. E enquanto durar, aprendi também aqui uma lição importantíssima, que é viver o dia-a-dia e não viver angústias futuras. E é uma frase muito gira, uma ideia muito gira da Marguerite Yourcenar, em que ela diz que é muito bom viver com o passado, porque o nosso passado é a memória dele, não é ele. Há bocado falaste nas fases mais desagradáveis, claro, dos processos e dessas coisas todas. O que se viu na altura não é o que eu sinto agora. A minha memória da altura até é uma coisa lógica para meter dentro do meu historial. 20 anos depois faz sentido. E não me fere. E, portanto, nessa perspectiva, a memória passa a ser uma coisa muito útil e muito interessante, vivida no presente. Não como objeto de, antigamente é que era bom e aquilo. Não. Agora é que é bom. E também é muito bom para tornar o momento atual melhor, contar com aquilo que se passou no passado. E aprender. Herman, eu vou-te libertar. Eu não te quero amassar mais. Não te vou dar os parabéns antecipadamente, porque ainda não é o dia 19 de março, o dia do pai, e dia dos teus 70 anos. Com certeza ver-nos-emos em outubro, mas obviamente que não posso terminar sem falar das pessoas mais importantes na tua vida, sem as quais não existirias, o pai e a mãe. O que é que herdaste do pai? O meu pai tinha várias coisas que me agradavam imenso, mas que são polémicas para a maior parte das pessoas. Hoje? Hão de ser sempre. Porque o meu pai vem numa longa linha de ateus. Todos, o irmão dele, que esteve no campo de concentração, os sobrinhos, os netos, sobrinhos, runs in the family, está no ADN. A arrumação do não crente é fascinante, porque não tem as inquietações. Sofre-se menos. Não tem as inquietações de quem acredita em coisas, em astrologia, em bruxas, em santas. Sabes, as pessoas acreditam em muitas coisas e
acumulam e estão sempre em déficit, porque estão sempre na expectativa que o seu Deus lhe dê a felicidade ou acham que a lei do karma faz com que eles foram tão boas pessoas, portanto agora eu mereço não sei o quê. Porque é que fizeste isso comigo? Esta inquietação nós não temos. E o que sempre me encantou no meu pai é uma arrebentação mental tão gira nesse aspecto, que sempre tornou todos os momentos da vida profundamente lógicos. Ou seja, quando havia uma crise, não se perdia tempo a apelar ao sobrenatural. Naquele slot em que a humanidade está toda à espera do milagre. Quem não acredita já está a tratar do problema. Quando os crentes acabam de rezar, nós já tratamos do problema. Esse é talvez o lado em que eu mais me identifico. Do lado da minha mãe, é talvez a sua visão colorida do mundo, não é? Ela herdou também da mãe dela. Depois é engraçado porque são dois lados completamente diferentes. Um alemão, germânico e hispano-germânico, e outro nacional, e com tudo que de perfumado tem a coisa nacional. O cheiro a rosmaninho, põe vinho sobre a mesa, casa portuguesa. E, portanto, as duas coisas casam muito bem. Eles foram felizes? Eles foram profundamente felizes. Profundamente felizes. Não conheço nenhum casal assim. E isso é realmente extraordinariamente. Olha, e foi opção seres filho único ou não? Foi. Mas lá está, o tal pragmatismo do germânico. Primeiro, O meu pai único, não vale a pena também ninguém. E não tens pena? Não sei. Houve algum... Teria pena. Se a minha mãe fosse rica, tinha pena. Mas não houve ali algum momento na juventude e na infância que... Não, porque eu fabriquei sempre as minhas famílias. Tipo, sempre, se foi sempre aquele tempo, a pessoa tem os melhores amigos, as melhores amigas, ainda hoje, não é? Sozinho. É Sim, tu para mim. Sim, e portanto sempre arranjei a família eu próprio para fazer de irmãos e de irmãs. Mas se a minha mãe fosse riquíssima, eu odiava ter irmãos, porque deve ser uma chatice a pessoa depois de fazer partilhas. Como não é, não me importava nada de ter 5 ou 6 ou 7 irmãos. Não tendo, a tua herança vai para quem? A tua herança, não estou a falar, a tua herança financeira, a tua herança cultural, a tua herança... Tens ideia quantas horas de televisão eu tenho gravadas? Milhares. Portanto, eu acho Tu tens? Tens nem ideia? Eu tenho. Nem eu tenho. Mas agora, nessa história do espetáculo, tem andado a fazer recolhas e a pessoa que tem ido para os arquivos quase que enlouquece. Diz, não, o material é tanto. Não, e não estamos a falar dos especiais, quer dizer, daquelas participações no Natal dos hospitais ou uma coisa mais pontual. Estamos só a falar dos programas. Sim. É tanto material, tanto. Portanto, em relação ao legado, não estou nada preocupado. Enquanto houver RTP Memória, não se vê livre de mim. Do ponto de vista económico, há tantas e tão boas instituições para deixar o dinheiro. Tantas e tão boas. Se tivesse ser já uma, era a Casa do Artista, por exemplo. Poderes, com aquilo que conquistaste, gerar o bem-estar de uma quantidade de gente que não teve essa felicidade. E, portanto, desse lado também não estou nada preocupado. E tu, como verdadeiro artista, a Casa do Artista é coisa em que não pensas? Repara, não teria, felizmente, eu estaria em condições de fabricar a minha própria Casa do Artista, não era? E se calhar convidar alguns a partilharem, não é? E já depois não sei se o orçamento chega. Para mim chega. Agora, estar a criar uma aula de artistas, já não sei se depois chega. Se fosse em Espanha, chegava, não é? Que é tudo com mais um zero. Ou na América, que seria com mais 3 ou 4 zeros. Exatamente. Em Portugal, é uma casa do artista para um e talvez um convidado especial ou uma convidada especial. Olha, então até aos 80 será? Pode ser antes, eu acho que pode ser aos 75. Voltamos a encontrar. Também tem aquelas. 65 é bodas de diamante? Sim, 75, sim. Até os 80. Como a Rainha de Inglaterra, não é?
Pode acontecer que aos 80 ande para ir assim, se eu tiver saúde, é bem possível que eu ande para ir assim andar pelo mundo. Há uma coisa que eu nunca consegui fazer, uma espécie de sonho, que é a ideia das férias escolares. Ficar um mês num sítio. Ficar. Nunca fico. É sempre... Vou entre o dia X e o dia X. Mas é porque és um ser inquieto? Não, queres... porque a profissão não permite. Tenho um espetáculo marcado para o casino não sei de quê, portanto tenho de vir na véspera. Tenho aqueles 4 dias, depois naquele espetáculo tenho a coisa, então consigo ali 6 dias. Portanto, mesmo para marcar, por exemplo, for a Nova Iorque em junho, aquela semana, o dinheiro que é muito mais caro o dinheiro que eu perco em espetáculos do que o custo da viagem. Em junho era mesmo que eu trabalharia todos os dias, naquela semana especificamente. Na semana dos Santos Populares, ainda por cima. Mas quero, é essencial para mim ir. Mas lá está, são aqueles dias, começa no dia X, acaba no dia X. Gostava de sentir, daqui a uns tempos, ter aquela sensação de, portanto, agora abres uma revista, está-me a apetecer ir para aqui. Vou 3 semanas e estar lá e estar-me a sentir bem e fico mais uma semana ou 2. Essa sensação que gostava de vir a sentir, mas para isso a pessoa tem de se pré-reformar e tem de alguma maneira, assumir. Podes dar esse luxo? Posso. Digo despoderadamente. Não sei porquê. Não poder, não poder, não é? Sim. Mas posso realmente. E, mas portanto, não és um workaholic? Sou por razões de alma. Não por razões de... Já foi por razões de pagar contas, porque tinha barcos como eu tinha de trabalhar. Mas esses já estão despachados. Portanto, neste momento sou por razões certas. E tu, quando estás em férias, pensas em trabalho? Sou obrigado a pensar, porque pego no telemóvel e tenho logo a produtora a perguntar: o fulano não pode vir a fulana. A coisa que queria saber se esta personagem se esta personagem se é algarvia, se é do Alentejo. Portanto, estou sempre a trabalhar. E vá lá que durante esta entrevista, e agradeço-te muito do coração, não tocou nenhum telefonema. Não aconteceu. Não fui eu que fiz nada por isso. Pois, como já aconteceu em outras ocasiões, quer na rádio, quer na televisão, em que as pessoas ficam... E as pessoas não acreditam que tu estás em direto. É verdade. Herman, muito obrigado. Obrigado também. Bem-aja, muito obrigado pessoalmente e acho que em nome de todos nós, por aquilo que fizeste e por aquilo que sobretudo vais fazer. Até breve. Até breve. Obrigado.